dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Estamos de volta, agradecendo, assim, imensamente, por nós estarmos juntos no ano que passou, e agora é um ano novo, não é? Ano novo, livro novo. Mas obrigada pelo carinho de vocês, junto com o que é o Espiritismo, um livro didático que Kardec deixou assim para o conhecimento básico do Espiritismo. E muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora estamos iniciando um novo livro que eu quero apresentar para vocês. Loucura e Obsessão. Um livro psicografado por Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno Miranda, de Miranda. Gente, falar um pouquinho de Divaldo, né? Divaldo, maravilhoso, tem um filme sobre a sua vida, ainda em atividade, tanto nos ensina com a sua oratória, o trabalho medianeiro, o trabalho social na Mansão do Caminho, que é uma cidade, formação de jovens, acolhimento às crianças e tantos necessitados. Divaldo, nós temos que agradecer por termos você em nosso país, com exemplos maravilhosos, mais de 1.250 cidades brasileiras e fora do país, mais de 70 traduções em outras línguas dos seus livros, levando a doutrina para todo canto do mundo. Maravilhoso. Muito obrigada. E vamos falar um pouco de Filomeno, brasileiro, que passou por nós e continuou seu trabalho no plano espiritual e está nos trazendo grandes, digamos assim, histórias que o livro vai nos mostrar de grande valia para o conhecimento. Manuel, como ele nasceu em 1876, faleceu em 1942, se formou como uma espécie de um administrador na parte comercial, onde trabalhava com as fazendas. Mais ou menos em 1914, foi acolhido de uma doença que para todos os médicos que ele ia não tinha solução, não conseguia achar, vamos dizer, a raiz do problema. E sabe que sempre a gente vai, vamos dizer assim, o que eu vou buscar outros caminhos. E nesses caminhos ele conheceu Saturnino. Saturnino é um médium que trabalhava com ervas, águas frutificadas, e ajudou, e ele se curou. E nessas e outras, ele foi para, digamos assim, para Salvador, conhecer um pouquinho mais, e ele conheceu Petitininga. Olha o nome, Petitininga, conhecemos como Petitininga. Petitininga o convidou para conhecer a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação. E ele já estava assim, digamos assim, vamos ver, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é curioso, ele teve uma cura espiritual. Aí ele conheceu a doutrina espírita, através de Petitininga. E começou a fazer parte da União, além de todo o trabalho que ele continuou fazendo nas outras, como ele era uma pessoa que estava ligada na sua formação educacional na parte financeira, ele ajudava muito a administrar, até desenvolver, né, toda, digamos assim, o organograma de outras instituições ou casas espíritas. Era esse o trabalho dele, além de trabalhar como medianeiro, e nesse período o que ele mais se dedicava, o que ele mais se tinha afinidade, era o trabalho de desobsessão. Desencarnou em 1942 e, para surpresa, né, como eu falo, o que tem lá, tem aqui. E o que tem aqui, lá é melhorado. Ele continuou o trabalho e o estudo dele direcionado à parte da desobsessão. Olha que interessante. E mais ou menos em 1950, já desencarnado,
Divaldo já era encarnado, que Divaldo ele encarnou em 1927, deixa eu ver aqui, 1927. Ele, quando reencarnou, né, o Divaldo, Filomeno ainda era vivo. Interessante, porque ele faleceu em 1942. Por volta de 1950, Divaldo era jovem, ele foi visitar Chico Xavier, que eles tinham um intercâmbio, né? Que os dois ali estavam num trabalho. O Divaldo começou jovem, assim como o Chico também. E ele estava nessa ida que ele foi lá em 1950, ele recebeu, através de Chico Xavier, uma psicografia de Petitininga, que era justamente a pessoa que conviveu com o nosso querido Filomeno. O Filomeno, ele tinha, assim, ao redor dele, grandes vultos que foram desenvolvidos na Bahia, não é? Ele conheceu Petitininga, depois ele conheceu Ernesto Carneiro. Ernesto Carneiro, ele era professor de Rui Barbosa, filósofo, ele trabalhava muito a parte gramatical, ele estava fazendo um trabalho grandioso para mudar a ortografia do Código Civil, também a ortografia da língua portuguesa. Ele contribuiu bastante para que nós possamos ter um linguajar assim, não diferenciado, mas que todos pudessem entender. E Rui Barbosa, como seu aluno e discípulo, bateu firme e continuou com esse trabalho até conseguir. É interessante. E Leopoldo, junto com a sua esposa, deixa eu colocar o nome dele certo, Leopoldo Machado, junto com a sua esposa, também fazia grandes trabalhos na Bahia, mas ele foi para o Rio de Janeiro, já na Baixada Fluminense, aonde ele se instalou também com escolas, albergues, sempre em nome da caridade. Todo esse pessoal fez parte do convívio de Manuel Filomeno, aonde ele aprendeu, ele tinha sede do aprendizado. Ele estava sempre estudando, desencarnou, continuou seu estudo. Bom, voltando lá. Divaldo recebeu a primeira de Petitininga. Depois ele voltou para Pedro Leopoldo, visitar Chico novamente, recebeu em 1950 uma mensagem do próprio Filomeno, que já havia desencarnado em 1942. Você vê como um homem trabalhava. Em 50 ele já mandou. Divaldo, né, conta que recebeu as duas mensagens e guardou com muito carinho. Continuou a vida. Em 1970, em janeiro, Divaldo conta que Filomeno se apresentou para ele. Se apresentou, contou quem ele era, aquilo que nós já passamos agora, e disse que ele continuou seus estudos na espiritualidade, porque ele se interessava muito pelo estudo da desobsessão, o estudo da mente. Então, nesse período, ele agregou para ele mais conhecimentos além do que ele levava daqui. Porque, gente, quando a gente desencarna, a gente acha que quando a gente desencarna, a gente vira anjo. Não. O que nós fomos aqui, nós vamos continuar sendo lá. A gente só tira o corpo, porque nós somos espíritos encarnados num corpo e não o contrário. Então, o que a gente leva é uma mochilinha daquilo que somos, a nossa personalidade, as nossas atitudes. Se nós estamos buscando uma evolução espiritual, se o projeto de Deus é nós, terráqueos, do arcanjo, do átomo ao arcanjo, com certeza nós vamos ter a nossa evolução através do quê? Da reencarnação, que é uma lei natural provada por Allan Kardec através de métodos científicos, aonde ele provou a existência dos espíritos, do mundo espiritual e da reencarnação. Porque nós temos as leis universais, que está lá no Livro dos Espíritos, o convite fica aqui, aonde elas são imutáveis. Não tem mudança, e todas elas estão ligadas à lei do quê? De causa e efeito, que cientificamente também é provado. Ó, que bacana, hein, gente? É nós, não é? E aqui ele explica, voltando aqui, que ele continuou o seu estudo e Joana de Ângeles o convidou para pegar todo esse aparato de conhecimento ligado à obsessão, ligado à mente,
para que ele pudesse trazer em formas de livros, para aprimorar o nosso conhecimento. Nosso, é um presente para nós, através de Divaldo, que maravilhosamente passou praticamente um mês nesse intercâmbio para conhecimento, e uma certa noite, o nosso querido Filomeno, através do sono, levou Divaldo aonde ele estava, naquele local de estudo, aonde ele cita uma experiência de transfusão de energia no perispírito, que eles estavam fazendo essa experiência para ver a longevidade, para ver se o perispírito, até onde ia a sua longevidade. Olha que interessante, para poder amparar e ajudar cada vez mais a nós, terráqueos. E nesse período eles conversaram e deu início ao primeiro livro que se chama, né, Bastidores da Obsessão. O nosso, que tem outros, né, outros livros também, mas entre eles, o do que nós vamos estudar agora, né, Loucura e Obsessão. E ele coloca assim, que nos seus livros, caracterizados e lidos como romances, encontra-se meticuloso exame da mediunidade atormentada e das patologias obsessivas, em páginas de profundo teor didático que permite ao leitor melhor compreensão da narrativa central, que seja o que? A obsessão. Trazer para nós esse conhecimento. É interessante o que ele coloca, né? Então, ele também disse assim, que Kardec, através da codificação, ele nos trouxe vários conhecimentos, inclusive citando a obsessão, falando sobre, somente no livro dos médiuns, que eles colocam sobre fascinação, subjugação, sobre possessão. Ele traz, e é maravilhoso, ele diz. Mas o que ele coloca é o seguinte, que não se pode descartar as incidências, as ocorrências da obsessão no estudo aprofundado da etiopatogenia. Eu achei interessante essa palavra para colocar para vocês, que etiopatogenia é estudo das causas das doenças e dos mecanismos patogênicos que atuam sobre o organismo para provocarem o quê? Certas doenças. Interessante. Dentro da espiritualidade, dependendo dos nossos pensamentos, dependendo de várias situações, nós acabamos criando o quê? Doenças. Então não é só o espiritismo. Os próprios orientais, aquele ditado romano, mente sana e corpo sane. Então tem várias situações que é um conjunto de conhecimento, mas a doutrina nos traz mais aprofundado, mais detalhado, né? E a gente, patologia, eu até fui buscar para um conhecimento melhor, é qualquer desvio anatômico ou fisiológico em relação à normalidade que caracteriza uma doença. Presta atenção, anatômico e fisiológico, é físico, tá? Físico, totalmente físico, tá? E aí o que ele nos traz também, que entre a patologia e a obsessão, há influência o quê? Dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Os livros, não só da doutrina espírita, mas até os livros que o nosso querido Chico Xavier nos traz, o próprio Divaldo, eles colocam sobre essas influências. Por que não? Coloca. Porque quando nós temos pensamento contínuo, isso vai perturbando. E essa perturbação, por quê? Eu sempre falo, gente, nós somos luzes e energia. Nós somos condutores, receptores, capitalizadores, transformadores, geradores e doadores de energia. Porque nós temos os nossos centros de força. E os nossos centros de força trabalham. E através disso, nós não podemos esquecer que o nosso pensamento é o quê? Matéria em movimento. A gente pensa, como dizia Descartes, pensou, eu vivo. Pensou, plasmei. Teve aqueles balãozinhos das revistas em quadrinhos? Está lá plasmado. Tem uma interessante. Tudo isso a doutrina espírita nos explica. E ele diz, a vida continua além da matéria, e os espíritos se movimentam conforme a sua natureza evolutiva que os caracteriza. Não é? Então, ele coloca também, Manuel se coloca que, com base na experiência dos fatos, sem negar o trabalho científico que nos episódios da loucura, a obsessão merece um capítulo especial.
aberto para os estudiosos e estudos científicos terem uma investigação profunda da alma, bem como do comportamento humano. Isso é importante, porque o físico, ele tem aquele lado científico de trabalho, mas também, como ele coloca, é um episódio importante porque vai além, porque, segundo os estudiosos espíritas, a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Então não é só o corpo físico, tem uma complexidade maior que está ligada ao nosso cérebro, consciência, consciente, subconsciente. Interessante. E ele destaca grandes nomes, entre eles Freud e Pinel. São psicanalistas, psicólogos, terapeutas que trouxeram vários conhecimentos, mas tem os que deram continuidade, não é? Ele fala isso, que apesar de todo esses grandes estudiosos, apesar dos que estão aí, que seguiram o que eles deixaram e aprimoraram, ele coloca que a doença mental permanece como um grande desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da sua gênese, da sua sintomatologia e conduta, a sua essência, os seus sintomas, a conduta. E ele destaca Manuel Kardec, ele diz que Kardec foi um psicoterapeuta, porque ele coloca que nem toda expressão de loucura significa morbidez, ou significa que é uma doença que atinge todo ser, ou que atinge o ser. Então ele coloca assim, que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico do ser humano, com vinculações de natureza social, psicossocial ou hereditária. Então, o que ele coloca em seguida, que é um grande conhecimento? Demonstrou que o espiritismo é o herdeiro, demonstrou que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que lhe plasmam o destino futuro no qual não se escapa. A morte não aniquila a vida. Não se pode examinar o ser humano somente como os ossos, carne, nervos e sangue. Não é só o corpo, a alma e sim o espírito, perispírito e matéria. Então, gente, aqui, ó, eu não sei se dá para vocês verificarem, que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito, ele é o intermediário entre o corpo e o espírito. E o perispírito, ele sofre as influências dos espíritos. Porque se quando nós falecemos, o nosso corpo tem duas opções. Ou ele vai para os bichinhos, ou ele vai ser queimado. Mas o perispírito, como diz Paulo de Tarso, ele é o corpo sutil, ele permanece. E quando nós temos esse contato com os espíritos, é o nosso perispírito na vibração com outro perispírito. Mas a nossa sintonia é de acordo com pensamentos, conduta e atitudes. Porque se a vida continua, dependendo do que eu fui aqui, eu vou continuar sendo lá e eu vou buscar os afins, os opostos não se atraem. Esse intercâmbio fica muito mais fácil através da vibração igual e da sintonia igual. Né? Então é que ele coloca os espíritos maus, de pensamentos maus. Se eu fui uma pessoa vingativa, quando eu desencarnar, é óbvio que eu vou me afinar com pessoas assim. E se eu for muito ligada à matéria, com certeza eu vou me afinar também com pessoas que também gostam de ser vingativas, dependendo do como a minha moral vai estar. É interessante isso, né? Aí ele coloca o conhecimento do espiritismo propício a recursos para a educação moral do indivíduo, eu sempre falo. A doutrina espírita em si, a codificação kardeciana, ela traz o fenômeno, mas ela também traz, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós é o nosso código de conduta. Código de conduta moral do Cristo, que nos ensina. Então, e para nós, né, a conduta moral. É aí que a gente começa a ter o crescimento da nossa evolução. E aí ele coloca
é, é propício recurso para a educação moral do indivíduo, ensejando-lhe, ou seja, apresentando a terapia preventiva contra os obsessores, assim também a cura salutar quando o processo já se encontra instaurado, ou seja, ele nos ajuda a auxiliar, através do conhecimento, as criaturas que muitas vezes estão com esse processo de obsessão. Aí ele coloca, mesmo nos casos da presença da loucura nos seus moldes clássicos, deparamo-nos sempre com um espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações, crimes que ocultos ou conhecidos lhe posam na economia moral, exigindo que liberação. É a nossa consciência. A gente usa muito, né? Ele agiu dessa maneira por desencargo de consciência. Que a nossa consciência é o nosso juízo. Isso é fato, não é? Então é interessante. E ele coloca também um filósofo que eu achei interessante sobre essa enfermidade. Deixa eu achar aqui. Eu achei super legal para passar. Que o nome dele é Kierkegaard. Ele fala, ele é um filósofo dinamarquês que ele diz: louco é todo aquele que perdeu tudo menos a razão, enfocando o direito de que desfruta o alienado mental de qualquer tipo a um tratamento digno, tendo sua razão para encontrar-se enfermo. Ele tem uma razão por ele estar daquele jeito. E se nós associarmos isso, essas frases desse filósofo, com o que a gente acabou de ler, que nós plasmamos, que nós somos dono do nosso destino futuro. Se a vida continua, vai tudo depender de nós. Com certeza. As duas se encaixam, a frase dele com o que nós acabamos de falar. Interessante, não é? Bom, ele fala sobre o tratamento espiritual, que é muito importante nas casas espíritas. É um tratamento especial, com medianeiros não especiais, porque a mediunidade não é algo assim grandioso de ninguém. A mediunidade todos nós temos, cada um em um grau, cada um num grau de mediunidade, mas muitos medianeiros, eles veem, não é? Que isso na nossa encarnação é uma tarefa, e muitas vezes 99,9% é porque está no nosso débito de amparar e ajudar as pessoas. E a gente vai ver nas histórias deste livro maravilhoso que realmente acontece isso, não é? Nós fazemos o quê? Um trabalho, nós acolhemos, nós amparamos e nós ajudamos com pessoas, digamos assim, especializadas nessa tarefa, assim como Filomeno se especializou e nos trouxe grandes orientações na tarefa de desobsessão. E aí ele coloca, como o surto das desobsessões, elas estão exigindo a atenção crescente, reunimos neste livro alguns casos que nos convidam ao estudo, inclusive um de comportamento sexual, acompanhando-os em um núcleo de sincretismo afro-brasileiro, onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Sincretismo afro-brasileiro são fusões de diferentes cultos, aonde doutrinas religiosas com reinterpretações de seus elementos. Nós aqui brasileiros, nós temos a Umbanda, que é uma religião brasileira, aonde os nossos irmãos africanos que foram escravizados, que eles não eram escravos, eles aperfeiçoaram, digamos assim, trouxeram a sua cultura religiosa e, vamos dizer assim, dentro do ambiente em que eles viviam, eles trouxeram a religiosidade dos santos católicos para a Umbanda, no seu linguajar ancestral. Interessante, né? Para manter o linguajar ancestral. E hoje
Em várias instituições, eles trazem na mediunidade as palavras, a maneira de falar dos seus ancestrais. É maravilhoso. É isso que ele coloca aqui, que o trabalho que ele foi convidado a participar para aprimorar os seus conhecimentos é uma dessas instituições religiosas que trouxeram essa crença da África e aqui, dentro do ambiente, tornou-se afro-brasileira. Interessante. E olha, eu achei essas palavras que ele vai dizer sobre essa experiência que ele vai vivenciar maravilhosa. Olha o que ele coloca. Reconhecendo, porém, a superior missão do Consolador que cumpre o Espiritismo executar, conforme a segura e sábia conduta doutrinária apresentada nas obras de Allan Kardec, se fez excelente missionário. Não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas em que o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina passo a passo, avançando para conquistar as ricas e sabedoria e libertação. Ricas, sabedoria e libertação. Olha que interessante que ele coloca. Na realidade, o importante é o amor do Cristo, é a prática do bem que o Cristo nos ensinou, a prática do amor de Deus dentro das leis, para poder acolher e amparar, porque o que ele coloca, cada um dentro do seu conhecimento, dentro da sua crença, dentro da sua fé, mas o caminho sendo Deus, Jesus como mestre, com certeza, no todo, é de grande valia para o acolhimento, para o amparo a quem necessita. E o mais interessante é que ele faz um agradecimento ao Dr. Bezerra de Menezes, porque esse trabalho em especial que ele vai fazer, ele recebe, olha gente que maravilha, o convite do Dr. Bezerra de Menezes, porque é um caso que Dr. Bezerra de Menezes vai acompanhar numa dessas instituições afro-brasileiras junto com Filomeno. Então, a esse convite que nós vamos iniciar esse acontecimento, essas histórias, principalmente este caso em especial de um rapaz, aonde a mãe católica, fervorosa, luta de todas as maneiras em pró a sua esquizofrenia. Isso vai ficar para o próximo capítulo, aonde nós vamos juntos começar essa viagem com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Divaldo na psicografia e com o espírito de Manuel Filomeno. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos com luz, harmonia, paz, tranquilidade, muito amor e equilíbrio. Que assim seja.